Olá, seja bem-vindo à Dica do Professor. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a leitura e como ela se encaixa no contexto dos textos científicos. A leitura é capaz de promover resultados muito relevantes, como o aumento do vocabulário e a ampliação do conhecimento a respeito de um determinado assunto. Pode também viabilizar a obtenção de informações de forma otimizada, sem a necessidade de um trabalho de campo ou experimental, por exemplo. Em qualquer dessas situações, a leitura alimenta o saber de diferentes formas, e isso é algo muito especial. No contexto das ciências, a leitura mostra-se ainda mais relevante, constituindo-se como o alicerce de todas as modalidades de produção científica. Afinal, através da leitura podemos compreender o conteúdo de outras obras e ampliar cada vez mais nosso conhecimento, absorvendo a ciência disponível nos textos lidos, promovendo mais conhecimento e inovação. A leitura pode apresentar diferentes variações, de acordo com o que está sendo lido ou quem está lendo. Como existem diferentes tipos de textos, a leitura precisa ser conduzida de maneiras distintas de acordo com o tipo de material que está sendo lido. E é preciso que saibamos diferenciar cada tipo de texto, para que possamos realizar sua leitura de forma adequada. Em uma primeira classificação, temos os textos divididos em literários e não literários. Os textos literários são aqueles mais artísticos, com função estética e objetivo recreativo, como romances, crônicas e poemas. Como nem sempre estão ligados à realidade, como no caso das obras de ficção, os textos literários são mais subjetivos, fazendo uso das emoções e da criatividade, permitindo que um mesmo texto possa ser interpretado de maneiras diferentes por leitores distintos. Isso faz com que a leitura de textos literários seja algo bastante livre, tanto na forma como a leitura é conduzida, quanto em relação aos objetivos que pretende proporcionar. Já o texto não literário possui entre suas principais características o objetivo de informar, esclarecer e explicar, sendo útil ao leitor de alguma forma. Isso faz com que o texto não literário seja considerado um texto informativo, construído de forma específica, com linguagem própria, dotada de clareza e objetividade. Alguns exemplos de textos não literários são notícias, materiais didáticos e textos científicos. Como os textos científicos são específicos e possuem o objetivo de aprofundar algum tema, é um tipo de texto que requer muita atenção na leitura, pois apresenta linguagem geralmente mais complexa, envolvendo conceitos e teorias. Junta-se a isso o fato de que cada pessoa possui sua própria velocidade de leitura e realiza a leitura com finalidades e propósitos particulares. E em cada um dos contextos formados por essas características, a leitura precisa ser proveitosa, proporcionando ao leitor a capacidade de entender, avaliar, discutir e aplicar o que lê. Então, para que a leitura seja efetiva, ela precisa incluir a análise e interpretação do que está sendo lido, sendo que a análise foca nas partes que compõem o texto e a interpretação busca encontrar a mensagem pretendida pelo autor. Se levarmos isso ao contexto científico, a leitura vai requerer uma dose ainda maior de interpretação e análise, que por sua vez demandam preparação e conhecimento para que os novos conhecimentos possam ser desenvolvidos através da leitura. Por exemplo, ao realizar um trabalho de pesquisa, o pesquisador será, ao mesmo tempo, leitor e autor. Ele irá realizar a leitura de muitos materiais sobre o tema que está pesquisando, para que adquira ou reforce seu conhecimento sobre o mesmo, preparando-se para elaborar sua própria produção de caráter científico. Na verdade, a leitura fará parte do trabalho de pesquisa durante várias de suas fases. No trabalho de base desempenhado para a definição de aspectos como o tema de pesquisa, durante a revisão de literatura, para se colocar a par do que já foi publicado sobre o tema, na definição do referencial teórico que servirá de embasamento para o trabalho e, claro, durante a execução da pesquisa propriamente dita. Muitas fases do trabalho de pesquisa, desde etapas inerentes ao seu planejamento até a execução, demandam que o pesquisador se dedique à leitura. E durante a leitura, o pesquisador precisa ser capaz de interpretar e analisar aquilo que está lendo, para que possa realmente absorver a mensagem que o texto se propõe a passar, e assim aplicá-la no trabalho que está desenvolvendo. Por isso, é importante que você tenha consciência da motivação de sua leitura e do tipo de material que está lendo, e se prepare para ler, interpretar e analisar o material em questão, tirando assim o melhor proveito da leitura. Estas foram algumas considerações sobre a leitura
uma importante ferramenta para a construção do conhecimento, fundamental no cenário da produção científica. Mas este é um tema muito rico, sobre o qual você ainda pode aprender muito mais. Então, mãos à obra e bons estudos!